1,7 vezes 10 a menos 15 mols por litro. Ou seja, só 1,7 vezes 10 a menos 15 se transformam em bismuto 3+ e sulfeto. Alguma dúvida até aí? Não, professor, por enquanto. Ó, quem é que está falando comigo? É o Ricardo. Então, Ricardo, faz um favor para mim. Eu aqui, dividindo a tela, eu não consigo enxergar o chat. Se alguém fizer alguma pergunta no chat, você transmite para mim, por favor? Sim. Ok, professor. Muito obrigado. Então, qual é a concentração que eu tenho aqui que é capaz de formar bismuto 3+ e sulfeto? 1,7 vezes 10 a menos 15. Só que se eu tivesse 1 mol desses, ia produzir 2 desses. Se eu tivesse 1 desse, ia produzir 2 desse e 3 desse. Se eu tivesse 2 desse, aqui ia produzir o dobro, 4, aqui ia produzir o triplo, 6. Tá legal? Só que eu não tenho 1, nem 2, nem 3, eu tenho 1,7 vezes 10 a menos 15. Então, quanto que você acha que eu vou ter aqui, Ricardo? No primeiro aqui, professor, vai ser o dobro. Nesse primeiro aqui, eu vou ter isso aqui, 1,7 vezes 10 a menos 15. Vezes 2. E aqui? Oi? No primeiro, você teria 2 vezes... Você teria isso aqui, esse daqui, né? No bismuto, eu teria o dobro e aqui o triplo, certo? Isso. Perfeito. Então, exatamente. Então, ó, aqui eu tenho 1,7 vezes 10 a menos 15. Aqui eu tenho o dobro e aqui eu tenho o triplo. Alguma dúvida até aí? Não, por enquanto não, professor. Então, o que eu sugiro é que, assim, por experiência, né, com turmas anteriores, quando a gente não tem prática, é comum errar e a gente, assim, a gente vê os erros quase sempre nos mesmos pontos, né? E, é claro, a gente fica encontrando uma alternativa para dar umas dicas para vocês, para que vocês não caiam nesse tipo de erro, tá? Então, um erro comum de acontecer é você esquecer que isso aqui é o dobro e que isso aqui é o triplo. Então, organizem-se da melhor maneira possível. Façam sempre passo a passo, de modo que você não evite se confundir. Então, já faz essa multiplicação aqui, isso aqui vai dar 3,4 vezes 10 a menos 15. E aqui vai dar 5,1 vezes 10 a menos 15. Tudo bem? Sim, professor. Muito bem. Então, agora que eu tenho a concentração deles, eu posso fazer a expressão da constante de solubilidade, né? A expressão do KS. Só que, assim, é legal que eu deixe escrito qual é a concentração desse cara aqui, para eu não me confundir, para eu pegar direto isso aqui, né? Isso evita a confusão. Então, ó, o KS ele está relacionado a quanto que eu consigo dissolver. Isso foi uma coisa que a gente estudou no semestre passado e na aula passada a gente explicou como é que se chegava no KS, né? Então, o KS esse colchete aqui, né? Esse colchete aqui significa concentração em mols por litro. Por isso que, se eu não tiver em mols por litro, eu preciso transformar em mols por litro. Como aqui eu já tenho mols por litro, eu vou usar direto, eu já tenho isso em mols por litro. Então, eu pego essa concentração aqui, como isso aqui tem 2 desse cara, esse 2 aqui vai ao quadrado. Como eu tenho 3 de sulfeto, isso aqui entra aqui na expressão indo ao cubo. Só que não é 1,7, é a concentração desse cara. Para eu não ter confusão, o que eu faço? Eu deixo escrito a concentração desse e desse que eu já consegui fazer. Então, eu já consegui fazer, mas não me custa nada deixar isso escrito. Porque aí, na hora que eu vou passar para cá, eu não me confundo. Alguém tem alguma dúvida até aí? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala.
Por que que o BI é 3 mais e o S é 2 menos? É porque inverte? Não, eu não sei. Não é isso. Bom, aí, então, assim, aí é uma dúvida mais de química geral mesmo, né? Daquela química mais básica, né? Da orgânica, tem um sério Não, problema. não, da inorgânica mesmo, da inorgânica, né? Então, mas é assim, o enxofre é da família do oxigênio, é da família 6, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ah, professor, se é básico, pode deixa para lá, eu vou dar Não, para peraí, nova. fica fria, vai, calma, peraí. Não importa que seja básico, é a tua dúvida, você tem que tirar. Tá vendo que o enxofre está aqui? Tá? Sim. Então, família 16. A família 16 tem 6 elétrons no último nível. Tá? Uhum. Desse cara é ganhar 2 elétrons. Então, quando a gente tem assim um pouco mais de vivência, esse daí não é muito comum. Então, por isso que eu fiquei pensando num jeito de te explicar. Porque o normal é pegar algumas que são mais simples. Então, nas outras, eu vou te explicando isso daí passo a passo a cada um que a gente faz, tá legal? Então, nesse daqui, como os dois são mais ou menos desconhecidos, eu muito provavelmente te daria essa expressão, daria a informação que esse sulfeto aqui, o enxofre é -2, tá? Como esse cara aqui é S2 três vezes, o total de carga negativa é -6, está claro para ti? Sim. Se não entender, fala, tá? Ó, eu Tá tenho bom. 3, cada um é -2. Como eu tenho 3, vai dar um total de -6, tá bom? Sim. Então, como eu só tenho 2 bismuto, aqui no bismuto eu teria que ter mais 6 para poder com -6 dar zero. Como eu só tenho mais Entendi. 6 dividido por 2 é 3. Então, por isso eu sei que esse cara aqui é mais 3, tá legal? Entendi, professor. Então, Obrigada. agora os outros, a cada um que a gente fizer, eu vou explicando. E aí você vai me dando o retorno se você entendeu. E à medida que o tempo vai passando, você vai se acostumando e vai ficando mais fácil, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Imagina. Então, olha, aqui o KS, então, tá? Ó, é o bismuto, a concentração que eu já deixei separada aqui, elevada ao quadrado. Então, ó, 3,4 vezes 10 a -15, que é a concentração do bismuto elevado ao quadrado. E do sulfeto, né, a concentração do sulfeto, que é 5,1 vezes 10 a -15, elevado ao cubo. Aí é só fazer a conta. O problema é que tem aluno que, mesmo com a calculadora, tem dificuldade de fazer essa conta. Tá? Então, isso aqui vai dar isso, 1,156 vezes 10 a -29, isso aqui vai dar isso, e essa conta aqui, quando eu multiplico um pelo outro, eu vou ter esse resultado aqui, ó. 1,534 vezes 10 a -72. Como aqui eu tenho molar ao quadrado e aqui molar ao cubo, quando eu tenho bases iguais, né, eu somo os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Por isso que é molar a quinta. Tá? Então, você tem duas possibilidades. Ou você escreve como resposta 1,534 vezes 10 a -72 molar a quinta, ou 1,534 vezes 10 a -72 e não põe unidade. Se você não puder unidade, tá certo, porque tem muito autor que aceita o KS sem unidade. Se você colocar unidade, tem que colocar a unidade certa. Se você colocar unidade e não colocar o 5 aqui, você vai errar. Alguma dúvida? Professor, me perdi. Por favor, explica de novo esse molar a quinta.
Explico. É... Molar ao quadrado, não é o primeiro? Não é isso? Ah, entendi. Molar ao quadrado. É o primeiro. Vezes molar ao cubo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Molar à quinta. Tá legal? Sim, entendi, professor. Mas não precisa, né? Eu posso colocar só Não precisa, mas é importante você saber. É como, por exemplo, quando você calcula volume. Você bota centímetro ao quadrado vezes centímetro dá centímetro ao cúbico. Ah, tá. Entendi, professor. Tá. Entendeu? Sim. Então, dúvidas. Não fiquem em dúvidas, hein? Se tiver dúvida, fala. Alguém tentou fazer essa conta com a calculadora e não chegou nesse número? Isso é comum acontecer. Eu estou achando estranho ninguém ter reclamado. Se ninguém reclamou, porque provavelmente não tentaram. Claro, o que aconteceu, professor? Eu te mandei até mensagem no WhatsApp que eu não consegui fazer. Eu me senti nossa, Não, muito. isso é normal. Você conseguiu arrumar uma calculadora científica? Então, não consegui, professor. O senhor falou para baixar, né? Mas eu não Então, achei. você precisa de uma calculadora científica para isso, entendeu? A data fazer, mas sem a calculadora científica, nesse nível de exponencial, você não vai conseguir. Então, você precisa de uma calculadora científica. Você tem duas opções. Uma, tentar baixar na internet. Não sei se você consegue. Uma outra, você comprar. E aí você tem algumas em banca de camelô muito baratas. 5, 10 reais, você compra uma calculadora científica. Entendeu? Que vai ser muito útil para você. Entendi, professor. Entendeu? Acho que teve mais gente que falou aqui no chat que também não conseguiu. Pergunta aqui no chat. Aqui, ó. Alguém perguntando por que ficou 1,156 Não, elevado. eu só quero saber uma coisa. Tem alguém com calculadora científica que não chegou nesse valor? Tem alguém, gente? Bom, professor, eu tenho um calculador, eu só não somei ainda, mas vou somar aqui para ver se eu chego no valor aqui. Se não chegar, avisa. Que essa é a hora que eu posso te ajudar, porque na prova eu posso te ajudar. Professor, Diga. eu fiz aqui na calculadora e esse 5,1 ao cubo ficou um valor um pouco diferente. No caso aqui ficaria 1,3265, né? No caso acho que você arredondou, ou não? Espera aí, deixa eu pegar minha calculadora. O meu também ficou assim, igual da Gabriela. Espera aí.
Qual a conta que você falou? É no caso do 5,1 ao cubo que você colocou aí. Não, mas na verdade ali não é 5,1, é 5,1 vezes 10 a menos 15, né? Sim, é que Ao eu faço cubo aqui. primeiro o 5,1 ao cubo e depois eu faço menos 15 vezes 3, no caso. Então, 5,1 vezes 10 a menos 15 ao cubo dá isso aqui. E aí, professor? Não, eu acho que tu não entendeu, não. Professor, é que ela faz que nem eu também, professor. A gente primeiro faz o 5,1 ao cubo, e aí depois faz a potência, o 10 a menos 15. Aí dá 132,65 vezes 10 a menos 45. 132,65, tá. Tudo bem. Isso foi arredondado, né? 1,327 vezes 10 a menos 43, que tu achou aí 132,65. Agora, me diz uma coisa, você está fazendo isso numa calculadora científica ou numa calculadora comum? Então, professor, eu tô com a calculadora científica, mas quem disse que eu lembro Então, como é me que... manda uma foto dela pelo grupo. Professor, é que eu tô gravando o áudio da aula do senhor, aí eu Ah, não consigo parar de mexer tá, no celular tudo agora. bem. Mas eu Então, acho então, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu vou parar de dividir a tela. Ó, você está vendo a calculadora aqui? é essa mesma, a minha. Tá. Então, vamos fazer 5,1 vezes 10 a menos 15 ao cubo. Tá legal? Tá. Então, ó, você faz assim, ó. 5,1, ok? Ok. E aí, em vez de você fazer vezes 10, aperta esse botão aqui exponencial, tá vendo? Isso aqui é exponencial. Aqui significa 10 elevado a alguma coisa, ok? Uhum. Você vai escrever menos 15. Não põe o menos. Você coloca isso aqui, ó, esse aqui, o menos entre parênteses, ele significa inverta o sinal. Então, você coloca aqui e inverte o sinal. Aí você coloca o 15. Ó, eu coloco 15 igual, aqui já vai estar, ó, 1,5, aqui embaixo, tá vendo? 1,5 vezes 10 a menos 15. Ah, 5,1 vezes 10 a menos 15. Tá vendo? Aí, A minha não apareceu, fazer... professor. Oi? A minha não apareceu. O que que você fez? Coloca aí 5,1 exponencial Essa menos... parte eu fiz, professor, mas embaixo não aparece para mim, não aparece para o senhor. Mas você colocou igual? Quando eu coloco igual, ela dá zero. Dá 0,00. Apaga e começa de novo. Eu acho que é a minha configuração, professor, a minha configuração acho que deve estar diferente da do senhor. Tá, experimenta. Coloca 5,1 exponencial, inverte o sinal 15. Aparece esse número que está aqui? Aparece. Então, agora faz vezes 2. Deu Igual. zero. Quanto deu? Deu zero. Dá 0,00. Eu acho que é a configuração, professor, da minha. Pode ser. Faz assim. Entra no modo, aqui, ó. Aqui, ó. Nessa daqui, ó, modo, tá? Uhum. Uma vez, Tá. 3 vezes. Tá vendo que aparece aqui científica? E sim. Número 2, não é? Aperta o número 2. Ela vai entrar com uma linguagem científica. Aí você coloca 4. Ele vai te dar isso com 4 algarismos. Aí você experimenta fazer que você vai conseguir. Caso você não consiga, volta e a gente explica de novo. Isso aí é só uma questão de treino. Apanha a segunda, depois
Oi, Professor, depois que aparece esse SCI 0, um símbolo 9, interrogação, eu aperto o quê? como é que é? Oh, peraí, o que que você fez? Me explica. Eu mexi no Mode, igual o senhor estava mostrando. É. Então, aí ficou assim, SCI 0, um tracinho 9, interrogação. Então, quantas cartas que você quer? Você põe 4, 4? Ah, nossa, entendi, professor. Tá, tá? tá. Professor, Ai, nossa, isso vai salvar minha vida. Fala. a única coisa que deu diferente no meu é que ficou menos 66. Menos 66. qual conta? É a multiplicação de 1.156 vezes 10 a menos 29, vezes 1.327 vezes 10 a menos 43. Aí deu 1.534 vezes 10 a menos 66, o meu deu. De vez de dar menos 72 que deu a do senhor. Como é que você fez essa conta? Ah, fiz exatamente o que nem o senhor colocou lá. Então, faz de Eu já fiz 2 vezes já, professor. Deu menos 66. Deu o valor igual, 1.534, só que deu vezes 10 a 60, menos 66. eu não estou vendo tua calculadora, né? Então, aqui, ó, essa conta aí, ó, 1,534, ó, 1,534 aqui, ó, tá? Exponencial menos 72, igual, ó, 1,534 vezes 10 a menos 72. A tua ficou assim? Não, a única diferente que ficou menos 66. Não, Só que eu não. Não, só que não, eu nesse primeiro passo. Nesse primeiro passo, essa conta aqui, o que a gente fez aqui, desculpa, aqui, 1,156 exponencial menos 29. Isso aqui, deu isso? Deu isso. Tá. Então, Eu não vezes... usei o exponencial, professor. Eu Hã? usei o elevado. Tá? Tu usou... Eu elevei ao cubo, né? Eu não usei o exponencial. usa exponencial, senão você vai ter problema de sinal. Tá, eu vou fazer usando o exponencial para ver. Então, use exponencial, senão você vai ter problema. Então, eu coloco 1,56 exponencial a menos 29, é isso? Isso. Tá, vou fazer desse jeito para ver. Tá, aí aperta igual, aí depois vezes 1,327 exponencial menos 43. E aí igual. E aí me diz quanto deu. Tá, vou usar desse jeito que o senhor fez aí. Ah, voltou de novo, professor. Mesmo resultado, que deu menos 66. Tá. Então vamos lá. 1,156, eu vou checar, de repente quem errou fui eu. Menos No meu deu 72. vezes. Aí tu colocou. Quando tu colocou 156 vezes 10 a menos 29, tu pôs igual? Eu fiz desse jeito, ó. Agora eu estou fazendo 11,56 exponencial. Peraí, 1, vírgula. Tem que colocar vírgula também, professor? Se tu não colocar, vai dar errado mesmo. Eu coloquei a vírgula. Vamos conferir agora. Então, já começa de novo. É 1,156 exponencial menos 29. Menos 29 vezes 1,327 exponencial menos 43. Igual. Pronto, agora deu bingo, professor. Acho que era a vírgula. Que eu não estava Sim, colocando. cara. Se tu não colocar vírgula, tu está colocando um número diferente daquilo que a gente falou. Por isso que não bate. Ok? Ok, agora bateu, professor. Então, agora é treino, tá?
todas as vezes que vocês fizerem, treinem nisso. Tá legal? Vou dividir a tela de novo. Daqui a pouco vai cair o sinal. Se cair o sinal, não tem problema, a gente vai voltar, tá? Porque a aula tem 40 minutos, né? Então, depois disso, ele corta o sinal. Agora, a gente vai fazer a letra B, tá? Que é o sulfeto de chumbo. Então, eu não sei quem é que estava conversando comigo a esse respeito. Quem é que estava falando comigo sobre aquela dúvida disso aqui? Era eu, professora, Ana Beatriz. Então, olha aqui, ó, Beatriz. Oi. Sulfeto de chumbo, esse cara é o mesmo, sulfeto, tá? Porque o sulfeto, normalmente, ele forma sais muito pouco solúveis. Então, quando você está alguém, em geral, você acaba usando sulfeto por causa disso, né? Por isso ele aparece muito. Então, a gente já sabe que ele é -2, que a gente já viu no outro. Como aqui a proporção é 1:1, se ele é -2, o outro tem que ser +2 para poder dar 0. Tá legal? Acho que sim. Ó, +2. Faz assim. É para equilibrar, né? Esse aqui é -2, tá? Sim. Esse aqui, você se enganasse e colocasse 1. +1 menos 2 dá -1. Não pode. Tem que dar 0. Bom, então eu vou colocar 3. +3 menos 2 dá +1. Também não pode. Tem que dar 0. Bom, então eu vou colocar 2. Ó, +2 menos 2 deu 0. Agora deu 0. Então deu legal. Deu para entender? Deu para entender. Agora eu entendi. Bom, a concentração desse... Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Fala. Ainda sobre aquele 5,1 vezes 10 a menos 15 ao cubo. Na minha calculadora, deu 326 menos 43, né? Vezes 10 menos 43. Aí o senhor arredondou para 1,327 vezes 10 a... Deu na tua calculadora? 43. Quanto deu Deu na calculadora? 1,3... Não, 1,326. Tá. No caso, o senhor arredondou. 326, 327 é a mesma coisa. Ah, tá bom. Então, se eu colocasse o 326 na prova, você não me daria errado? Não, acho que não. Isso é arredondamento. Tanto um a mais, um a menos, não vai mudar nada. Isso aí depende do jeito que você arredondou. Isso não é um problema. Uhum, tá bom. Legal? Podemos ir aqui, então? Bora, professor. Bora? Então, olha, 3,3 vezes 10 a menos 15 molar, ou seja, 3,3 vezes 10 a menos 15 mols por litro, ok? Então, esse daqui, como a proporção é 1:1, esse aqui ficou muito mais fácil, porque um desse gera um desse e um desse. Então, vai dar o mesmo valor, 3,3 vezes 10 a menos 15 nos 3. Daí, para eu não me confundir, eu coloco aqui a concentração em mols por litro de cada um deles. Então, concentração do chumbo é essa e concentração do sulfeto é a mesma. Coloquei aqui, ok? Agora eu vou fazer a expressão da constante de solubilidade, né, do produto de solubilidade. Esse vezes esse. Como isso aqui é a primeira, isso aqui é a primeira, ninguém vai ser elevado ao quadrado, ninguém vai ser elevado ao cubo, vai dar direto, o que vai facilitar muito a vida da gente, tá? Então, o KS vai estar na proporção de 1:1. Então, esse eu já tenho, esse eu já tenho. Ora, agora ficou tranquilo, é só eu fazer essa conta. Isso vezes isso. Eu vou até tirar esse x aqui, colocar um ponto aqui, que fica mais claro que é uma multiplicação, senão fica
Ou então, melhor ainda, eu vou fazer assim, colocar isso entre parênteses, né? Que é. Que aí bom, pessoal, acho que já voltaram todos. Como eu tive que entrar novamente, vocês vão precisar colocar o nome e o RA no chat novamente, para eu fazer a chamada depois, porque agora não deu tempo de fazer, e aí eu não sei quem está aqui e quem não está, tá? Então, coloca nome e número no chat, o RA, né? Eu vou dividir a tela de novo. Então, nós estávamos aqui, né? Então, coloquei parênteses para ficar mais claro, não causar confusão, ficar mais fácil de enxergar, e fiz a conta 1,089 vezes 10 a menos 29, nesse caso aqui, molar quadrado. Ou eu deixo sem unidade, ou eu coloco molar elevado ao quadrado. Quem tem dúvida? Caraca, professor, eu baixei a calculadora científica aqui rapidinho e a conta deu certo, nossa. Peraí, tá vendo? Nada que se não consiga resolver, tá vendo? Então, gente, aqui, então, todos os exercícios que a gente fez foi sempre fornecendo, né, a solubilidade, e depois que a gente tinha a solubilidade, a gente queria saber qual era o KS. Às vezes acontece o contrário. Você vai num livro e você encontra o KS de um determinado sal. E aí você quer saber qual a concentração daquele cara máxima, quanto que eu consigo dissolver no máximo daquele cara, para poder saber se eu vou ter problema ou não, e esse cara aí eu só tenho como informação o KS dele. Até aí, alguma dúvida? Não, professor, pode seguir. Deixa eu te falar, é o Ricardo que está falando, né? Isso. Ricardo,
Você é farmacêutico? Você trabalha em farmácia? Não, professor. Só estudo só. Tá legal. Mas você quer ser farmacêutico, certo? Isso, certo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Para que você acha que isso serve? Ah, professor, acho que deve ter a ver com o princípio ativo, né, de cada medicamento. Olha, repara uma coisa. Você assistiu a aula no semestre passado? Sim. Você lembra daquele estudo de caso do bário? Ah, do bário, do quanto ele é tóxico, né? Se ele combinado com algum outro tipo de... Então, por ele exemplo, na forma iônica, ele é muito tóxico. O que significa ele na forma iônica? Ele é dissolvido em água. Então, existe um monte de íons que, numa concentração muito baixa, são muito tóxicos. Se você souber o KS, você pode saber quanto que você consegue dissolver daquele sal. E aí você consegue saber que nem naquele caso, por exemplo, sulfato de bário. Imagina o sulfato de bário não contaminado com carbonato. Com o KS dele, você conseguiria saber qual é a concentração máxima de sulfato de bário 2+, que você teria dissolvido em água. E aí, pela literatura, você consegue descobrir se essa concentração é tóxica para o organismo ou não. Deu para entender? Sim. Quem é químico, falar, olha, esse troço é praticamente insolúvel, resolve o problema. Para quem é farmacêutico, falar, ele é praticamente insolúvel, tu vai falar praticamente o quê? O que significa praticamente? O quanto ele dissolve. Porque o que para ti é pouco, para o organismo pode ser muito. Deu para entender isso? Sim. Então, com o KS, consegue descobrir a concentração máxima que você consegue dissolver desse cara. Então, esse problema 4, ele toca nesse assunto. O cara descobriu que o KS do cloreto de prata é 1,5 vezes 10 a menos 10 mols por litro. Ele quer saber o seguinte, quanto que eu consigo dissolver de cloreto de prata em água? Não em mols por litro, que eu não quero saber isso, que isso para mim não faz muito sentido. Eu quero saber em gramas por litro e em miligramas por litro. Deu para entender o que ele quer? Tá? Então, isso é o que ele quer. Tá? Como é que a gente faz isso? Ele não quer saber quanto consegue dissolver desse cara? Sim. Quanto que tu acha que ele consegue dissolver? Por litro? Vixe, professor, para chutar... Não, não é para chutar, para falar com certeza. Aí teria que calcular, né, professor? Não, eu quero saber, não me enrola. Quanto que ele dissolve? Ah, pelo que eu estou vendo, não é muito, é bem pouco, né, professor? Quanto? Não me enrola, Ricardo. Quanto que ele dissolve? Deixa eu ver aqui, eu acho que... Tu acha, então tu não 2 tem... elevado... Cara, não me enrola. Tu acha que... Não, peraí, Ricardo, não me enrola. Tu acha, então tu não tem certeza? Não, não tenho certeza, professor. Então tu não sabe? Não, não sei. Só para te Então, dizer... se você não sabe, X. X para cada um. X. Ok? Ok. É isso que você quer saber. Quanto que eu dissolvo? X. Ok? Ok. Então, é 1 para 1, se tem X aqui, aqui eu tenho X, aqui eu tenho X. Tudo isso em mols por litro. Tá legal até aí? Até aí sim, professor. Muito bem. Então, daqui eu posso tirar a expressão do produto de solubilidade do HCl. Como é que era que estava falando comigo, Adriana? Ana Beatriz, professor. Beatriz, né? Olha aqui, Beatriz.
esses caras aqui, ó, tá, dessa família 1A, são todos mais um, sempre. Tá legal? Sim. Esses caras da família 2 aqui são sempre mais 2. Tá legal? Sim. Fora esses, só tem mais 3 elementos que o número de oxidação não muda nunca. Esse aqui, a prata, que é sempre mais 1. O zinco, que é sempre mais 2, e o alumínio, que é sempre mais 3. Tá aqui, ó. A prata está na família 11, mais 1. O zinco na 12, mais 2. O alumínio na 13, mais 3. Então, se eu souber, olhando a tabela periódica, eu conseguir lembrar que esse cara é mais 1, se esse cara é mais 1, esse cara tem que ser menos 1 para poder dar 0. E aí eu resolvo esse troço aqui. Tá legal? Ah, tá legal. No Então, caso, por isso que eu te é balanceamento, né, professor? A cada um que a gente vai fazendo, isso vai ficando cada vez mais claro. Tá? Então, esse cara eu não sei quanto é X. Então, eu passo essa informação para cá. Ó, a concentração de prata é X e a de cloreto é X. Ok? Só que eu tenho o KS. Aqui, ó. O KS do AGCL, ele me deu. Ok? Então, esse KS aqui, eu tenho o valor dele. Tá? Então, quando eu pego isso aqui e coloco aqui, ó, o KS é igual a X vezes X, ou seja, X ao quadrado. Só que eu tenho o valor do KS. Então, eu posso substituir o KS por 1,5 vezes 10 a menos 10. Ou seja, eu vou ter X ao quadrado é igual ao KS. Né? X ao quadrado, ó, X ao quadrado é igual ao KS. Ó. X ao quadrado é igual ao KS. Só que eu tenho o valor do KS. KS é isso aqui. Então, eu posso dizer que X ao quadrado é igual a 1,5 vezes 10 a menos 10. Isso, né, me faz calcular o x, porque se isso aqui ao quadrado é isso, se eu quiser calcular só o x, é só extrair a raiz quadrada disso aqui. E aí a gente faz isso, raiz quadrada disso aqui, e aí você faz do mesmo jeito. Né? A calculadora que coloca que você tem que extrair a raiz de 4, por exemplo, sempre faz num número simples. Por exemplo, 4. Então, bota raiz 4 igual. Deu 2. Perfeito. Raiz 4 de igual. Deu erro. Então, na tua calculadora, provavelmente, tu tem que fazer o inverso. 4, raiz igual. Aí deu 2. Beleza. Então, esse é o caminho da tua calculadora. Primeiro, tu tem que colocar o número. Aí, nesse caso, para essa calculadora, tu coloca 1,5 exponencial 10, 1,5 exponencial menos 10. Aperta a raiz, vai sair esse número aqui e está resolvido o teu problema. Tá legal? Ok, professor. Bom, temos o nosso resultado? Não. Ele quer o resultado em gramas por litro e em miligramas por litro. O que eu consegui foi o resultado em mols por litro. Isso não serve para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Entrar naquela relação da aula anterior. Concentração, né? Concentração é molaridade vezes o volume. É isso que eu quero, a concentração em gramas por litro. Então, eu vou usar essa relação. Concentração é molaridade vezes o volume, porque ele está pedindo em gramas por litro. Se ele pedisse em mols por litro, o teu problema terminava aqui. Mas ele cismou de pedir em gramas por litro, então eu vou entrar nessa relação. Quando eu tenho aqui molaridade vezes o volume, eu não vou para grupo. Primeiro eu coloco qual é a molaridade que eu achei aqui, e depois eu calculo a massa molar. Se ele quer, por exemplo, a concentração em gramas por litro da prata, eu coloco a massa molar da prata.
Se ele quer do cloreto, eu coloco do cloro. Se ele quer do AgCl, que nem é o que ele quer, eu coloco a massa molar do AgCl. Então, eu vou calcular a massa molar do AgCl. Esses valores são fornecidos, sempre, sempre. Então, prata, 108, cloro, 35,5. Soma os dois, 143,5. Bom, então eu tenho a molaridade. E eu tenho a massa molar que eu acabei de calcular. Ou seja, a concentração vai ser o azul vezes o verde. Vou tirar isso daqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Então, isso vezes isso vai me dar a concentração em gramas por litro. Ou seja, isso, né? Isso vezes isso. 1.758 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Então, um exercício eu já resolvi, a concentração em gramas por litro, só que ele também quer em miligramas por litro. Então, como é que eu faço? 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, eu posso, se eu quero gramas, miligramas por litro, eu tenho gramas por litro, então, se eu dividir grama por grama, eu elimino grama, e aí eu vou ter miligrama por litro. Entenderam isso aqui? Sim, professor. É só dividir por 1.000, que aí vai ter as miligramas, né? Não, multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000, né? Então, toma cuidado, que às vezes o que acontece é isso. Deixa eu colocar isso aqui embaixo de um outro jeito, que eu acho que talvez fique mais fácil de enxergar. Quer ver? Concentração é igual a 1,758 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. E aí eu vou fazer assim, eu vou pegar isso aqui e colocar subscrito. Ok? E eu quero isso aí em miligramas por litro. Tá legal? Então, ó, repara uma coisa. Aqui eu tenho gramas por litro. Ok? Se eu colocar grama aqui, ok? Se eu colocar grama aqui, miligrama aqui e grama aqui embaixo, se eu pensar só na unidade, você concorda comigo que eu posso simplificar isso com isso? E aí eu posso cortar os dois. Concorda comigo? Esses dois são iguais, grama e grama. Eu posso cortar, e aí eu vou ter miligrama. Deu para entender? Então, eu sempre posso usar esse artifício, só que eu tenho que tomar um cuidado, né? Eu não posso mudar a fração. Então, eu tenho que colocar aqui e aqui o mesmo valor. Ou seja, 1 grama tem 1.000 miligramas. E aí você não erra nunca, porque você vai cortar esse cara com esse, né? Ó, você vai cortar gramas com grama, né?
Você vai cortar os dois e você vai ter miligrama por litro. Aí sai direto, você não erra nunca. Deu para entender? Ok, professor. Quem tem dúvida? Só me tira uma dúvida. Aqui na parte do AG, aqui em cima, um pouco mais em cima. Aí. Esse 108 mais 35,5, onde que o senhor tirou isso? Aqui, ó. Em todos os problemas, essa informação é fornecida. Como esse aí é um exercício para fazer em casa, às vezes eu não coloco imaginando que o cara vai pegar uma tabela periódica e pegar isso numa tabela, tá? Mas sempre esse resultado é fornecido. Sempre que você precisar desse valor e não tiver, me cobra. É porque eu esqueci de... Esse valor foi tirado daqui, ó. A tabela? É. Ah, Aqui, ó. tá bom. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ó, aqui, ó, peso atômico padrão. Tá? Então, isso aqui é o peso atômico padrão dele. Né? Quer dizer, olha aqui, ó, 107, não sei, aqui está pequenininho. 87, Peraí, né? aqui eu acho que eu consigo, ó, aqui, ó, eu consigo aumentar. Ó. Aí, tá vendo? 107,87, ou seja, 108. Uhum. Tá legal? Ah, entendi, professor, entendi. O cloro está aqui, ó. O cloro está aqui, ó. Ele está escondido ali, ó. Tá vendo? O cloro está aqui, ó. 35,45. A gente arredonda isso aqui para 35,5 e arredonda isso para 38. Então, ou eu sou obrigado a te fornecer uma tabela periódica, ou eu sou obrigado a te dar essa informação no exercício. Normalmente, a informação do exercício. Esses aí são valores conseguidos em laboratório. Tá? Por isso que a fonte de onde você tirou é muito importante. Então, às vezes, você pega uma tabela com valores um pouco diferentes desses, quando você não vai aproximar. Né? Às vezes, você precisa fazer algum trabalho científico que você não vai aproximar. Então, aí você tem que procurar usar uma tabela cuja procedência você confia. E é por isso que eu deixei para vocês a tabela da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química, que é a mais confiável que a gente tem atualmente. Né? Tá legal? Tá bom, professor. Obrigado. Né? Imagina. Alguém tem alguma dúvida? Professor, uma outra forma de explicar a transformação de gramas por litro para miligramas por litro pode ser aplicando uma regra de 3 também, né? Sem dúvida. Você pode fazer do jeito que você quiser. Esse jeito que eu faço aqui é o jeito que eu costumo mostrar para todo o pessoal, inclusive da engenharia. E na engenharia, eles têm muita transformação de unidade, não só de grama por litro, mas de polegada para centímetro, de polegada quadrada por centímetro quadrado, entendeu? Então, às vezes, eles têm muitas transformações. Então, quando você acostuma a usar essa técnica, ele facilita muito a tua vida. Mas é uma questão de hábito, uma questão de gosto, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Desde que você faça certo, para mim está tudo bem. Ah, tá bom, professor. É que para mim é mais simples, eu não sei se alguém também tem dificuldade de entender dessa forma, mas aplicando a regra de 3, né? 1 grama está para 1.000 miligramas, assim como 1,1 está para X. Só tem que tomar cuidado com regra de 3, porque a regra de 3, se você
Se aqui, por exemplo, falar aqui 1,758 vezes a 10 a menos 3 gramas por litro na prova, aí na linha de baixo coloca 1,758 miligramas por litro, eu vou te dar certo. Entendeu? Você só tem que tomar cuidado com uma coisa na regra de 3. A regra de 3, para funcionar, você tem que colocar em cima uma frase que é verdadeira. Que nem você falou, 1 grama é 1.000 miligramas. Isso é verdade. E aí depois você coloca embaixo, grama embaixo de grama, miligrama embaixo de miligrama. Tem gente que não faz a regra de 3 assim, que faz assim, isso está para isso, aquilo está para aquilo. Quando isso está para isso, aquilo está para aquilo, vale tudo. Uhum. Entendeu? Aí o cara fala assim, grama para miligrama. 1 grama está para 200 miligramas, assim como 10 gramas está para X. Pô, mas 1 grama não é 200 miligramas, entendeu? Uhum. Então, tu está fazendo uma regra de 3, mas está errado. Então, a regra de 3 sempre funciona quando você faz ela de uma forma correta. Tá legal? Sim, tá bom, professor. Obrigada. Então, toma muito cuidado, tá bom? Tá bom. Mas é um ótimo artifício, né? Só tem que tomar cuidado para não... Né? Ó, esse exercício, eu vou deixar para vocês uma atividade, né? Não hoje, mas durante a semana eu devo colocar uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade aí, ela vai estar algum exercício desse tipo aí, algum exercício E provavelmente eu vou te dar esse exercício 5 também. Então, o que eu queria? Que esse exercício 5, esse aqui especificamente, a resposta dá 3 vezes 10 a menos 9 mols por litro. Então, eu quero que vocês façam isso aqui. Tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, eu preciso que a concentração de prata seja muito baixa. Então, eu tenho um cloreto de prata dissolvido em água, mas eu preciso diminuir a concentração desse cara. Um jeito de eu diminuir isso é aumentando a concentração de cloreto. Então, o que ele está falando é o seguinte, numa análise química, o cara fez uma análise e conseguiu descobrir o teor de cloreto 5 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Então, isso é o problema dá. Então, eu já tenho a concentração desse cara. O KS, né, como isso aqui é 1 para 1, o KS é a concentração molar da prata vezes a concentração molar do cloreto. Tá legal? O KS ele deu. A concentração molar do cloreto também. Só falta calcular a prata. Então, isso aqui é um problema relativamente simples. Façam agora. Não precisa me entregar, não precisa me enviar. Eu só quero que faça para ver se ele chega no resultado que a gente precisa, que é 3 vezes 10 a menos 9. Tá? Se der isso, você já sabe que fez ele de uma forma correta. Guarda. Quando eu colocar a atividade, você já pega isso daí, já passa naquela atividade e já tem um pronto para me mandar. Tá legal? Mas faz hoje, porque pode ser que apareça alguma dúvida e a gente já tira essa dúvida agora. Enquanto vocês fazem, eu vou sair desse modo compartilhamento e vou pegar no chat aqui o RA e o nome, né, que vocês colocaram para eu poder fazer a chamada, tá legal? Enquanto isso, vão fazendo isso aí. Eu vou fazer a chamada aqui. Qualquer coisa, me chama que eu estou na linha, tá?
Olha, a gente só tem 10 minutos, é o tempo certinho de vocês fazerem isso.
Professor, Diga. para ser sincera, eu estava tentando fazer como o anterior, né? Olhando o anterior para ver se eu conseguia. Só que eu descobri que eu não sei onde que eu coloco esse 5 vezes 10 a menos 2. O que é isso? Olha o que é isso. É a análise da solução. É o Não, mol não. por litro. Não, lê o enunciado. A análise de uma solução detectou 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Calcular a solubilidade. Detectou 5 vezes 10 mol por litro de quê? E essa parte eu pulei, é lógico que eu pulei. Eu não ia conseguir fazer nunca. Exato, por isso que tu estava com dificuldade. Então, a dificuldade está onde a gente menos espera, que é muito importante você falar a tua dúvida, entendeu? Obrigada, professor. Eu vou tentar de novo. Isso, agora você não vai tentar, você vai fazer, mesmo que você erre. Porque fazer errado também é fazer. Se você não tivesse tentado, você não ia perceber que tinha errado nisso. Se eu não tivesse aqui para tirar dúvida, por exemplo, você ia achar que isso era muito difícil, que você não consegue fazer nunca, e na verdade não é isso. Ia falar que eu desisto da química, professor. Então, e na verdade não é isso. Às vezes é um detalhe que a gente não percebe, mas por falta de confiança, né, a gente fica em dúvida e por falta de confiança você vai começar a achar que você não sabe. Às vezes não é isso, é uma distração, um detalhe que poderia acontecer com qualquer um. Daqui a pouco, ó, só tem 2 minutos, tá? Daqui a pouco vai cair o sinal e aí caiu definitivamente, não tem como a gente voltar, tá legal? Aí até a semana que vem. Professor, qual que é o resultado final? Por favor. 3 vezes 10 a menos 9. 3 vezes 10 menos... Bateu? Não bateu não. Fiz alguma coisa errada aqui. Vou ver. Obrigado, professor. É só você pegar o KS, colocar no lugar do KS a concentração do cloreto, colocar no lugar da concentração do cloreto, e aí depois é simplesmente uma conta de divisão. Eu coloquei... No AG eu coloquei o X, né? Porque não tem... O X é a concentração de prata, né? O teu X é a concentração de AG+. Tu nem precisa colocar X, tu pode trabalhar direto com AG+. Se alguém ficar em dúvida, e eu colocar esse exercício na lista, na dúvida, não envia. Pergunta semana que vem, tá? Professor, ainda não tem data de entrega, né? Os exercícios? Eu ainda não pensei nisso. Tá bom. Não tem a pressa. Ainda não pensei nisso, entendeu? Eu estou pensando em dar uns 15 dias, assim, coisa assim. Tá bom, professor. Obrigada. Uma semana e meia.